Bom, a história que eu vou contar hoje é uma história verídica e me assustou muito, porque é como está escrito aqui. É um relato do dia em que a cultura do decoreba de fórmula condenou uma turma inteira de segundo ano do ensino médio, fazendo com que, bom, se essa turma for pro Enem, vai perder questão. E eu vou te provar por quê. E um professor irresponsável ensinando física simplesmente chegou e foi falar a respeito da lei de Snell e de René Descartes. E aí ele mostrou um raio de luz que vinha se propagando no ar e depois passou para um vidro. E assim vinha com um índice de refração. Ele mal disse o que era um índice de refração, N1, e um ângulo de incidência θ1 entre o raio de luz e a reta normal. Passou aqui para o vidro, veio aqui para um ângulo θ2 e aqui um índice de refração N2. E o professor só disse que cada meio tinha um tal do índice de refração, sem especificar o significado do índice de refração. E aí ele simplesmente disse que N1 vezes o seno de θ1 era igual a N2 vezes o seno de θ2 e simplesmente falou para os estudantes decorarem. Olha, o índice de refração do meio 1 vezes o seno do ângulo θ1, que é o ângulo de incidência, é igual ao índice de refração do meio 2 vezes o seno de θ2, que é o ângulo de refração aqui neste caso. E olha o problema que isso trouxe quando ele foi dar um exemplo. Olha só. Ele colocou um raio de luz incidindo com 30 graus aqui no ar e passando para um bloco de vidro. E neste bloco de vidro, o ângulo formado com a reta normal era de 60 graus. Bem, o que o aluno iria fazer? Perguntava qual é o índice de refração do vidro. Ele vai aplicar a fórmula colocando que o índice de refração do ar vezes o seno dos 30 graus que estão ali vão ser iguais a o índice de refração do vidro vezes o seno de 60 graus. Tudo bem, índice de refração do ar igual a 1, seno de 30 graus vale 1 meio. O índice de refração do vidro a gente quer descobrir. E o seno de 60 graus é a raiz quadrada de 3 sobre 2. Nisso a gente cancela 2 com 2, passa o raiz de 3 dividindo, 1 sobre raiz quadrada de 3 seria o índice de refração do vidro. Pronto. Douglas, e o que há de errado nisso? Bom, você deve saber que o valor do índice, aliás, da raiz quadrada de 3 é algo aproximadamente igual a 1,73. Quando você for fazer essa conta, quanto é que vai dar o índice de refração do vidro? Pois é, vai dar 1 dividido por 1,73. O resultado disso, vamos colocar, índice de refração do vidro seria igual a 1 dividido por 1,73, o que daria 0,578. Você fala, Douglas, mas qual é o problema de o índice de refração do vidro ter esse valor? Pois é impossível. Vou te contar por quê. Você sabe o que é o índice de refração de um material? Pois é, o professor nem sequer definiu isso direito para o aluno, como ignorou o absurdo que esse resultado traz, porque não tem sentido físico esse índice de refração de 0,578 para o vidro. O índice de refração de um meio é definido como sendo a velocidade da luz no vácuo sobre a velocidade da luz no meio que a gente está estudando. Mas a maior velocidade que existe na natureza é a velocidade da luz no vácuo. Então, em qualquer meio vai ser menor do que a velocidade da luz no vácuo. Se eu divido C por um número menor do que o C, o resultado é maior do que 1. Então, o índice de refração de um meio material é necessariamente maior do que 1. Logo, isso aqui é um verdadeiro absurdo. E vou continuar. Este C, que é a velocidade da luz do vácuo, vale 300 mil quilômetros por segundo. Se a gente tivesse considerado o índice de refração do vidro 0,578,
a velocidade da luz no vidro da questão, olha que louco quanto aqui ia dar. Ia dar 300 mil quilômetros por segundo, que é a velocidade da luz no vácuo, dividido por aquele 0,578. E quando a gente faz essa conta, o resultado dá para a gente algo em torno de 520 mil quilômetros por segundo. Onde é que você vai encontrar um vidro em que a luz se propaga com esta velocidade? Pois é, isso aconteceria na questão que o professor propôs para a turma e que é um verdadeiro absurdo. A física é muito mais do que uma fórmula. A física é um estudo dos fenômenos da natureza usando relações matemáticas para compreendê-los. E nesse caso, foi utilizada uma relação matemática sem olhar o significado daquilo que estava acontecendo. Infelizmente, a turma foi privada de conhecer uma física correta, de fazer a análise do fenômeno, sabendo que este ângulo aqui não poderia aumentar ao passar de um meio como o ar para um meio como o vidro. A luz perde velocidade porque o índice de refração deveria ser maior do que 1, e assim o ângulo deveria ser reduzido. E se você não souber disso, você perde questões, como por exemplo a que eu vou mostrar agora, que já caiu na prova do Enem. E a turma em que o professor ensinou assim, bom, passando pelo Enem, não vai acertar a questão, porque foi só condenada a decorar uma fórmula sem compreender os significados do que está presente ali. Bora ver a questão do Enem? Me conta, teu professor é daqueles que também só dá a fórmula e quer que você encontre um resultadozinho sem pensar a respeito do que acontece? Aconteceu já com você o que aconteceu nessa escola que condenou seus alunos, seus estudantes que queriam aprender a ignorância? Pois é. Agora veja como é preciso entender o que acontece e o significado do índice de refração para conseguir resolver problemas do Enem. Olha essa questão. Diz aqui que a banda larga brasileira é lenta. No Japão já existem redes de fibra óptica com 1 gigabit por segundo, o suficiente para baixar em 1 minuto, por exemplo, 80 filmes. No Brasil, a maioria das conexões ainda é de 1 megabit por segundo, 1 Mbps, ou seja, menos de 1 milésimo dos acessos mais rápidos do Japão. A fibra óptica é composta basicamente de um material dielétrico, sílica ou plástico, segundo uma estrutura cilíndrica transparente e flexível. Ela é formada de uma região central envolta por uma camada também de material dielétrico, que é isolante elétrico, com índice de refração diferente ao do núcleo. A transmissão em uma fibra óptica acontecerá de forma correta se o índice de refração do núcleo, então ele quer saber sobre o índice de refração do núcleo em relação ao revestimento for superior ou inferior. E aí, o que é necessário? Suponha que a gente tenha um lugar com índice de refração inferior e outro superior. O raio de luz vai incidir perpendicular à superfície. Nisso, ele passa sem se desviar. Parte dele refrata, passando para o outro meio, e parte dele reflete, retornando ao meio original. É a chamada reflexão parcial da luz. Mas se eu aumentar o ângulo de incidência, então agora o ângulo de incidência já não é mais 0, como aqui anteriormente. Agora existe um ângulo de incidência. Lembrando da lei de Snell, N1 seno de θ1 é igual ao N2 seno de θ2. Quando eu passo para um local com índice de refração superior, quando eu tenho o produto das grandezas constantes, a gente diz que essas grandezas são inversamente proporcionais. Então, o valor do θ, do seno de θ, deve reduzir. Então, o raio luminoso passa para cá, reduzindo o valor do ângulo de incidência. Ou melhor, do ângulo de refração em relação ao ângulo de incidência. Continua existindo reflexão? Continua. Aqui, lembrando daquela lei da reflexão, que os ângulos de incidência e reflexão são equivalentes.
por mais que eu aumente o valor do ângulo de incidência, como vai haver uma redução do índice de refração inferior para o índice de refração superior, o ângulo aqui sempre é reduzido, a gente verifica que sempre vai acontecer refração e aqui a reflexão, mesmo que eu incida praticamente rasante, vai entrar aqui porque dá para diminuir, né? Se você pegar aqui próximo dos 90 graus, ainda assim você vai ter um ângulo aqui menor do que os 90 graus. Essa é a ideia. E vai conseguir passar. Você vai ter também a reflexão acontecendo, chamada reflexão parcial da luz. Então, não existe a possibilidade de o raio incidir do ar, por exemplo, para o vidro e sofrer o fenômeno da reflexão total. E, pasme, o professor que eu estou citando, ele colocou um raio de luz sofrendo reflexão total do ar para o vidro, o que seria um absurdo. O professor fez isso e um estudante que vê isso não acerta essa questão do Enem. Por quê? Agora eu vou mostrar o que acontece para que haja a reflexão total. Na passagem do raio de luz de um lugar com índice de refração superior para um lugar com índice de refração inferior, na incidência perpendicular à superfície, não tem desvio. E aqui, parte refrata, parte reflete. Agora, se eu aumentar o ângulo de incidência, tá aqui, vai aumentar também o ângulo de transmissão para o outro meio, olha. Então, aumenta lá. Mas tem o raio que é transmitido e tem o raio que é refletido, reflexão parcial. Mas note que à medida que eu vou aumentando o ângulo de incidência, vai chegar uma hora que o ângulo de transmissão para o outro meio chega aos 90 graus, antes desse aqui. Antes de este aqui chegar a 90, ali chega a 90. Afinal, quando eu vou para um local onde o índice de refração é inferior, o ângulo aumenta. Douglas, por quê? Bora pegar esta expressão aqui. Se eu for para um local onde o N é menor, o índice de refração menor, o ângulo vai ser maior. Então, na passagem do vidro para aqui o ar, você tem um aumento do ângulo. Mas nesse caso aqui, a gente diz que se atingiu o ângulo limite. Se eu colocar um ângulo de incidência maior do que este limite, não tem como o raio transmitido aumentar mais do que os 90, que ele já estava lá, quase. E assim não vai existir refração, vai existir apenas reflexão total. E é isso que a gente quer nos cabos de fibra óptica. A gente quer pegar aqui um cabo de fibra óptica que é feito de um material transparente, a gente vai envolver este cabo num outro material, mas a gente quer que o raio de luz que entre aqui não consiga sair pelas laterais, que ele fique sofrendo reflexão interna total nas paredes. Aqui este ângulo deve ser superior ao limite. Ah, tá. Então, eu quero que ocorra a reflexão interna parcial? Não, eu quero a reflexão interna total. E para que isso aconteça, o índice de refração do núcleo tem que ser superior ao do revestimento, para que possa acontecer a reflexão interna total. E aí nós marcarmos a alternativa B de bola. Mas essa aluna de que eu estou falando, ela não teve a oportunidade de aprender corretamente para poder ser capaz de responder essa questão. Foi ensinado para ela uma fórmula substituindo valores sem pensar no que está acontecendo. É lamentável. Se isso aconteceu já com você, conta para mim nos comentários. Ficamos por aqui.